Advogado do Mauro Cid. Agora sim, vamos lá. Vamos falar do advogado do Mauro Cid. Tá uma coisa assim. Será que é confusão? Será que é método? Experimentado ele é, Vólio Bene. Uhum. Experimentado ele é. Ele não é um qualquer. Ele dá aula de direito penal. Escreveu livro sobre direito penal. Vamos lá. O advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, afirmou hoje que o tenente-coronel vendeu Rolex nos Estados Unidos e que o valor da operação foi entregue em dinheiro vivo ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Nessa entrevista à Globo News, o defensor confirmou que o relógio pertencia a Bolsonaro. Ele disse: "Pelo que eu sei, o dono era o presidente. Isso não quer dizer que Cid tenha entregue o dinheiro direto para o presidente. Pode ter sido para a primeira-dama." Ontem, o advogado chegou a dizer numa entrevista à revista Veja que Cid iria confessar a participação no esquema de vendas no exterior de joias, no plural. No entanto, agora a versão é que ele só estava falando do Rolex. Falando só do Rolex, estamos falando só do Rolex, falando do Patek Philippe, não importa. Eu lembro, o doutor deve saber que entrevistas, e acho que a Veja não renunciou a essa prática, né? Entrevistas são gravadas. Ele sabe o que ele falou. Eu não vi a Veja fazer nenhuma correção. Ele sabe o que ele disse. Obviamente, a lógica indica que está havendo aí muita mexida nos bastidores, né? Eita, e aí, como é que é? Vamos ver, vamos acomodar. Presta atenção aqui uma coisa. O artigo 22 do Código Penal diz que há excludente de licitude quando a pessoa comete um ato obedecendo a uma ordem. Mas a menos, Vólio Bene, que aquilo seja manifestamente crime. Que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para cometer crime. A mesma coisa você tem o artigo 38 do Código Penal Militar, já lembrei aqui. O sujeito cometeu um ilícito obedecendo ordem. Quem responde? O superior, porque o outro obedeceu ordem. A menos que seja manifestamente crime. O Mauro Cid não vai ser julgado pela Justiça Militar. Portanto, o princípio da obediência de vida não vai contar. Ele está na justiça comum, em oposição à justiça militar, e o foro é o Supremo. Ele está confessando o quê? Prestem atenção nisso aqui. Ele está confessando alguma coisa? Eu vou pegar a entrevista da Veja, que é aquela em que o advogado foi mais longe. Antes dele ensaiar ali recurso. Vem cá, Larissa, Vólio Bene. O Mauro Cid estaria confessando alguma coisa que a Polícia Federal já não saiba? Não. A Polícia Federal chegou antes da confissão. A Polícia Federal tem evidências de que ele vendeu os relógios? Tem. De que o dinheiro foi passado para o Bolsonaro? Tem. Tudo isso tá. Tudo isso foi tirado do celular. É inequívoco. De que ele obedecia a ordens do Bolsonaro? Sim. Ele era ajudante de ordens. Mas aqui eu tenho uma outra coisa que eu quero falar. Então, nada do que ele confessar, se parar aí, tem muita importância. Não tem mesmo. Agora, Mauro Cid é relevante só nessa coisa de traficância de joia, de dinheiro? Não. Mauro Cid era um ideólogo. No celular de Mauro Cid tinha um troço lá, um ensaio para um estado de sítio. Era um golpe. Estava no celular dele. Ele troca mensagens com militares falando sobre a intervenção do Bolsonaro, sobre as Forças Armadas intervir no processo. Lembram-se disso? Lembra quando ele disse que o Bolsonaro não confia no ACE, Alto Comando do Exército? É ele falando. É o Mauro Cid falando. Ele não era um qualquer.
Tem mais uma coisa. Parte dessas atividades dizem respeito a 2023. Por acaso, em 2023, ele era ajudante de ordens de Bolsonaro? Não. Bolsonaro não era mais presidente. E ele não era um militar escalado para ser um dos assessores ali. Independentemente do Bolsonaro jogar as culpas todas nele ou não, só com essa confissão meia-bomba, eu duvido que alguém vá aliviar por Mauro Cid. O que você precisa, Mauro Cid, e convém que você leia o que aponta a Polícia Federal, bom, seu advogado já leu, e o despacho do ministro Alexandre, ali se fala de indícios de uma organização criminosa, que é estável, hierarquizada, com funções distribuídas. E a lei das organizações criminosas é a Lei 12.850, que tem, Larissa, os capítulos que tratam da delação premiada. É a delação premiada, aí sim. Quem está aconselhando o Mauro Cid? Pensa na delação premiada, mas aí você vai ter que revelar, Mauro Cid, vocês da família do Mauro Cid, que eu sei que estão ouvindo, vai ter de revelar algo que realmente faça a apuração avançar. Apuração do quê? De todas as coisas em que Mauro Cid se meteu, atendendo a pedidos ou ordens de Jair Bolsonaro, pedidos e ordens que é visível ele cumpria também com prazer. Portanto, não tem alívio de pena para ele, a menos que ele colabore de verdade. Por enquanto, não é colaboração de verdade, não. Porque quando se fala da impossibilidade de vender um troço lá, ele fala que pena, valia $120 mil. Então, esse balé que a defesa está dançando, eu estou explicando como está funcionando isso. Esse balé que a defesa está dançando, na verdade, ali é um jogo de... Sabe a coisa da capoeira? É a defesa do Bolsonaro e a defesa do Mauro Cid. Então ali, vale bem. Primeiro que se distrair leva pernada. O Mauro Cid tem um jeito de se proteger de pernadas. Delação premiada. Mas aí tem de ir além dessa confissão zica de nada. Porque né, até essa confissão, aquela que está na revista Veja, e aqui não é crítica à matéria, ao contrário, mas até essa confissão, aí a Polícia Federal chegou antes. É preciso contribuir para que a Polícia Federal avance. Alguns bastidores aí, rapidamente, o fator pai, o alto comando e tal. O que é o fator pai, o fator Cid pai? A decisão do tenente-coronel Mauro Cid de confessar crimes estaria ligada ao fato de não querer ver o pai, Mauro Lorena Cid, preso. Segundo pessoas próximas, o general estaria depressivo com a possibilidade de ir para a cadeia. Lembrando que Mauro Cid, pai, foi flagrado pela Polícia Federal participando do esquema de venda de joias no exterior. Na semana passada, ele foi alvo da Operação Lucas 12-2. Meu filho, e outra, emprestou conta. Além de tudo isso, olha, vamos voltar para o Cid Filho? Ah, não, ele só cumpria a ordem e tal, mas ele falou pro pai, empresta a sua conta aí, depois a gente tira o dinheiro, não sei o quê, converte. Bolsonaro, viaja lá, vai na casa do meu pai que ele te paga em grana. Melhor não deixar rastro. E o alto comando? Os integrantes do alto comando do Exército não viram como surpresa a decisão de Mauro Cid de falar abertamente sobre a venda de joias no exterior. Na avaliação de generais ouvidos pelo Estadão, não há dúvidas de que a Polícia Federal tem provas suficientes contra o tenente-coronel. Ainda segundo a reportagem, os militares que falavam em possíveis excessos do ministro Alexandre de Moraes já não defendem mais Mauro Cid. Vocês estão vendo, aliás, não só os generais.
Olha, Vólio Bene, eu poderia me abster de fazer isso agora, mas não vou, né? Hein? Não vou. Coleguinhas também andaram dizendo isso. Né? Coleguinhas lavajatistas. Porque eles estão assim, ai, viu, vocês falaram do Sérgio Moro, olha o que o Alexandre está fazendo agora, são coisas absolutamente diferentes. Vocês nem conheciam o inquérito, uma parte era sigilosa. Como é que dizia que a prisão preventiva? Sem contar que existe uma diferença entre uma prisão preventiva que fica 1 ano e meio à espera de delação e uma que tem 3 meses. Não é? Com motivo.